Boa noite a todos. É com muita Boa alegria que nós noite. estamos aqui, né? Depois das nossas festas de final de ano, estamos aqui recomeçando o ano. Já estávamos todos, tinha muita gente já me batendo na porta, que estava com saudade do nosso evangelho, e nós estamos aqui para começar, né? Esse primeiro dia, ele é sempre especial. Acho que já faz 3 anos que o nosso convidado da noite, ele sempre abre o ano, né, para nós. E hoje, graças a Deus, ele está aqui conosco. Depois eu vou apresentar. Mas, meus amigos, os que estão aqui conosco, né, nas janelinhas, os que nos assistirão posteriormente, é uma alegria, né? Aquela alegria cristã. Eu até estava comentando nos bastidores. Como é bom estar com Jesus, ainda mais agora, né? Nós precisamos ainda mais de Jesus, não termos vergonha de falar que somos cristãos, né? Então, que nós possamos sempre seguir o nosso querido Mestre Jesus e também o nosso querido Allan Kardec, que codificou essa doutrina, que nos fortalece, que nos mostra o caminho ali, né? Esses bons amigos espirituais vêm nos mostrar os melhores caminhos para seguirmos. E como é de costume, nós sempre temos uma leitura inicial. Eu vou convidar a nossa amiga Keila. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus. João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhe são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas, sim, de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltados para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhe, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Caminho, Verdade e Vida, lição 127, Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, mensagem linda, né, Keila? Vamos agora, meus amigos, convidar a nossa querida Iraídes, que está aqui hoje conosco, para a nossa oração inicial. Iraídes, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Muita alegria, né, Pedro? Muita alegria mesmo. Jesus abrindo as portas desse novo ano para nós, nos convidando, né, a partilhar com Ele esses segundinhos. Ser conosco, amado Jesus,
com voz embargada de emoção por estarmos aqui diante dessa espiritualidade amiga, conectados com a casa do José Marques Garcia. E nós te agradecemos, Jesus, pelos irmãos encarnados, pelos irmãos desencarnados, aqueles que tanto nos escoraram, nos assistiram durante o ano passado, com inúmeras dificuldades, mas Jesus ali conosco. Mestre divino, obrigada. Nem sempre sentimos, né, a distância de nosso coração, não sentimos a sua presença, mas você nos apoiou, nos carregou no colo, nos assistiu nas horas que mais precisávamos. E esse grupo nos fortalece, com a espiritualidade sempre presente, adentrando nossos lares, nos intuindo o melhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade bendita que, mesmo à distância, estamos presentes com esses irmãos queridos. Que Jesus continue nos amparando, nos assistindo, a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos queridos oradores. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, e seja feita a tua vontade, Senhor, no céu, nos círculos espirituais e na terra. Dai-nos o pão material, o pão espiritual, o perdão de nossas dívidas que são tantas. Pois que teu é o reino, Jesus, e a glória para sempre. Obrigada, que assim seja. Assim seja, minha amiga. E agora, sem muitas delongas, vamos convidar a nossa amiga Odília, né, Odília? Tudo bom, Isso, Odília? Seja tudo. bem-vinda Obrigada, boa noite a todos. para a nossa leitura do Evangelho. Hoje nós vamos ver a nova era, né? Estamos começando aí um ano novo, é uma nova era, né, Odília? Certo. Certinho? Tá. A nova era. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza e estai certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino de Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, creio. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antes moral que material. Os grandes espíritos, os mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e andorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república, imperceptíveis animálculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada.
apóstolo da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardes, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, creio que seja assim, 861. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Isso, muito bem, Otília. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Tânia. Uma leitura super atual aí para nós, né? Estamos neste período. Para todos nós, né? E agora, meus amigos, né, como eu falei no início, o nosso convidado, ele é muito querido, né? Embora ele seja novinho, ele já é bem velhinho aqui. Né? Como se diz, né, Pedro? Só aparência, né? Quantas encarnações nós já tivemos, né, meu amigo? Mas seja bem-vindo, Pedro. É com muita alegria que nós recebemos o Pedro aqui, com muita alegria mesmo, porque é mais um ano, o Pedro abrindo o ano para nós, né? E no ano de 2026, eu sei que ele está correndo muito aí, a vida profissional, que graças a Deus cada vez mais vai ser abençoada, e o Pedro achou um espacinho aí para vir falar de Kardec entre nós, né? O Pedro nós estávamos comentando, lá com 13 anos começou a expor o Evangelho, com o nosso querido Marcinho, né? O Marcinho deu um empurrão no Pedro, vamos, Pedro! E o Pedro não parou. Então, Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Tânia. Boa noite a noite. todas e todos. Para mim é uma alegria, uma honra imensa poder, mais uma vez, receber o convite, estar aqui com vocês. É sempre uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. E agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade, pelo convite e pelo momento de estarmos aqui reunidos, falando de Jesus, nesse novo ano que se inicia, para que sejamos sempre envolvidos com o Mestre. Então, a gratidão, uma alegria muito grande. Irmãos, então, para iniciar o estudo da noite de hoje, gostaria de relembrar uma mensagem que está disponível no livro Crônicas de Além Túmulo, chamada A Ordem do Mestre. Essa lição narra um diálogo que existiu entre Jesus e João Evangelista no plano espiritual. Nesse diálogo, se aproximava do Natal, e Jesus vira para João Evangelista, seu discípulo amado, e pergunta a ele como estava a sua doutrina, os seus ensinamentos que ele havia deixado, como que as coisas estavam aqui no plano físico. E João, muito triste, diz com uma certa tristeza, né? Vão muito mal, Senhor. Infelizmente, os locais em que o Senhor percorreu, que o Senhor levou a sua mensagem, hoje são palco de guerra, rebelião, sofrimento. Os seus ensinamentos, que são de amor e caridade, foram interpretados cada um à sua maneira, e isso acabou gerando uma certa divisão entre os seus discípulos. E Jesus pergunta, e os meus representantes, João, o que eles estão fazendo para resolver isso? E João Evangelista responde, hoje os seus representantes, os seus mais fiéis emissários não mais são pescadores, não mais andam descalço, mas sim, hoje eles vivem muitas vezes envolvidos no ouro, envolvidos em bens materiais. Vários palácios, vários templos enormes foram erguidos ao seu nome, banhados a ouro, dotados das mais belas artes, mas muitas vezes não trazem no seu interior os seus reais ensinamentos. E Jesus, nesse momento, se sente muito triste diante daquele relato de como estava a sua doutrina, e com profunda firmeza, Jesus disse, prometi ao mundo um consolador que viria no momento oportuno, e o momento é chegado. E ele continua, se os vivos nos traíram, mandarei que os mortos falem em meu nome.
A verdade irá ressurgir através das mansões silenciosas da morte. Não mais caberá aos vivos a difusão dos meus ensinamentos, mas a essência da minha doutrina ressurgirá dos meus mais fiéis apóstolos, que já estão mortos, mas que retornarão e trarão mais uma vez a minha boa nova. Será através das cartas psicografadas da mediunidade que meus ensinamentos ressurgirão. E será vós, João, o emissário a quem darei a responsabilidade de difundir os meus ensinamentos. E aí, meus irmãos, no dia 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um menino que desde criança sempre demonstrou uma inteligência muito fora da curva para aquele período. E ele foi tão inteligente que ele teve a oportunidade de estudar na grande escola da época, na Suíça, em Yverdon, que era a escola coordenada pelo grande Pestalozzi, o grande educador Pestalozzi. Muitos falam que esse grande emissário, ele trouxe as bases da educação moderna. Dizem que ele ensinou a valorizar as crianças como criança e aproveitar delas, extrair delas a criatividade. Muitos relatos contam que Pestalozzi, para conversar com as crianças, ele sempre se ajoelhava para que elas não tivessem medo e como forma de respeito à autoridade espiritual daqueles espíritos. E foi nesse cenário que esse menino teve a oportunidade de estudar. E lá ele se desenvolveu e pôde exercer tudo que a sua inteligência e seu raciocínio tinham possibilidade, potência para ser desenvolvido. De tal forma que, aos seus 24 anos, ele foi convidado por Pestalozzi a coordenar um instituto de educação. Com o tempo, ele começou a estudar as mais diversas áreas do conhecimento: a gramática, a aritmética, a astronomia, a biologia, todas as áreas. Tornou-se membro das maiores sociedades da época: a Sociedade Gramatical Francesa, a Sociedade de Educação Nacional, a Sociedade para a Instrução Elementar, o Instituto de Línguas, a Sociedade de Pesquisa Científica, a Sociedade das Ciências Naturais da França, a Sociedade Promotora da Indústria, a Sociedade Francesa de Estatística e tantos outros. Mas, apesar do seu conhecimento, ele não teve uma jornada fácil. Ele passou por muitas dívidas e por isso trabalhou também como contador para conciliar os seus trabalhos como educador. E ele contava ao seu lado com um espírito grandioso que veio junto a ele com uma missão extraordinária do plano espiritual. Amélie Gabrielle Boudet, sua querida companheira, durante 23 anos da sua história, foi professora de letras e belas artes e, ao longo da sua existência, publicou 3 livros: Contos Primaveris, Noções de Desenho e O Essencial em Belas Artes. Tanto é que, com o tempo, algumas biografias descrevem Amélie Boudet como a artista do espiritismo. Sem filhos, o casal dedicou a vida a educar e instruir as mais diversas crianças da antiga França. E quando ele tinha seus 50 anos, um fenômeno foi difundido pela Europa. Algumas mesas, ao serem tocadas, começavam a se levantar, e esse fenômeno ficou conhecido como mesas girantes. Ele, com todo o seu conhecimento científico, começou a estudar aquele fenômeno do ponto de vista racional. Aquelas mesas que se levantavam e batiam de acordo com as perguntas que eram feitas. Ele começou a avaliar aquele fenômeno e ele viu que as respostas eram inteligentes, e por isso a causa, a origem também deveria ser inteligente. Então ele fez um teste. Ele escreveu uma pergunta, colocou dentro do envelope e colocou ao lado da mesa. E a mesa, sem ler, sem saber o que estava escrito no envelope, respondeu de acordo. E aquilo levantou uma curiosidade muito grande e ele dedicou a sua vida a estudar esses fenômenos que estavam acontecendo.
Ao longo da sua caminhada, conheceu o Sr. Budan, que era um plantador de fumo na época, e que tinha 2 filhas que tinham um potencial enorme de trazerem mensagens daqueles que já haviam morrido. E ele dedicou muitos anos a estudar os fenômenos que as 2 filhas do Sr. Budan traziam na sua essência. 2 meninas ainda em alfabetização, que não sabiam ler e escrever completamente, mas que traziam as mais belas mensagens da época. E com o tempo, ele descobriu algumas questões particulares. O espírito de Erasto, em determinado momento, o saúda como santo pontífice e disse que ele, em outra existência, foi um druida, uma pessoa religiosa chamada Allan Kardec, e que tinha como missão instruir os espíritos da época da antiga Gália. E a partir desse momento ele passa a assumir o pseudônimo de Allan Kardec. No Espiritismo, nos livros que ele publicava, ele assinava como Allan Kardec. Para a sociedade francesa, o grande professor Rivail. E durante anos ele passa a receber mensagens do mundo inteiro, das comunicações de espíritos que estavam difundidas ao redor de todo o planeta Terra. Em determinado momento, escrevendo, respondendo uma de suas cartas, escrevendo alguns livros, ele escuta algumas batidas na madeira em volta da sua casa. E ele não sabia o que era aquilo. Toda vez que ele voltava a escrever, ele escutava novamente as batidas. E no outro dia, na reunião mediúnica, um espírito comunica e diz que existe ali um espírito que queria se comunicar com ele, por isso que ele estava batendo na madeira. E o espírito se comunica e diz que ele não estava de acordo com o que ele estava escrevendo. Então Kardec pede para o espírito que ele se apresentasse e dissesse o que ele deveria fazer. E o espírito diz: bom, você me conhecerá como a verdade, o espírito da verdade. E eu estarei com você ao longo de todos os meses, durante 1/4 desse período, eu estarei à sua disponibilidade para sanar as suas dúvidas. E ao longo da sua jornada, o Espírito da Verdade sempre esteve com ele. Uma das grandes lições que o Espírito da Verdade lhe transmitiu foi que ele nunca deveria falar da sua missão, porque ele só poderia justificar a sua missão quando a obra estivesse realizada, e até aquele momento a obra não havia sido realizada. Que os homens, a sociedade, a reconheceria pelos seus frutos, pelas suas obras. E existem algumas biografias que dizem que o Espírito da Verdade, nos momentos finais da vida de Kardec, relatou a ele que a missão não havia sido terminada e que ele precisaria voltar logo para encerrar a sua jornada. E ao longo dos anos, vários espíritos se manifestaram nas cartas. François Fenelon, Benjamin Franklin, Du Buitren, Sócrates, Wolfgang Amadeus Mozart e tantos outros nomes famosos se manifestaram nas reuniões mediúnicas. Em determinado momento, ele funda a Sociedade Espírita, que teve como grande documento a Revista Espírita, que até hoje é conhecida por nós, e que tinha como patrono o presidente espiritual da sociedade, São Luís, escolhido a dedo por Kardec. Em 1857, no dia 18 de abril, ele lança o seu primeiro livro, com mais de 500 perguntas feitas aos espíritos, que ficou conhecido como Livro dos Espíritos, que deu base a toda a sua obra. E existe uma história de que um sacerdote católico, quando leu o Livro dos Espíritos, disse: esse livro possui o indispensável para levar qualquer alma ao reino de Deus. Essa obra deve ser publicada. Mas essa obra não foi tão aceita em todos os lados da Europa. Em determinado momento, ele manda um carregamento de livros para a cidade de Barcelona, e esse carregamento é confiscado pelo bispo. E o bispo, ao ler a obra, não compactuou com aquilo que estava escrito e mandou que as obras fossem queimadas. E todo aquele trabalho de Kardec havia sido, em teoria, perdido quando aquelas obras foram queimadas em praças públicas.
E ele, muito triste, muito abalado, recebe dos espíritos amigos o seguinte comentário: não fique triste, esse será apenas o começo. As fagulhas do fogo que queima agora essas obras, essas fagulhas, essas centelhas do fogo, as cinzas dos livros percorrerão a Europa e acenderão o interesse de todos. E foi exatamente o que aconteceu. Após a queima dos livros, a Europa inteira ficou curiosa para saber o que tinha ali de tão importante que deveria ser queimado. E assim o Espiritismo se popularizou por toda a Europa. Mas a vida de Kardec como apóstolo e como emissário do Consolador prometido não foi fácil. Ao longo da sua vida, ficou endividado, foi traído por vários dos seus amigos da sociedade espírita, teve as obras queimadas, foi criticado, e tantas outras situações, mas sempre se manteve muito firme. Em determinado momento da sua vida, quando ele estava mudando de casa junto da sua esposa, ele acaba sentindo uma dor muito forte no tórax e acaba caindo e desencarnando aos seus 59 anos. E foi a sua esposa e companheira de toda a vida que se tornou a responsável por consolidar o final da sua obra na Europa. Amélie Boudet arcou com todas as dívidas, todas as dificuldades que permaneceram após o desencarne do esposo, e mesmo assim, com muita força de vontade, com muita fé, com muita confiança, ergueu a tão sonhada livraria que Kardec tinha em mente e continuou com pulso firme a solidificar o espiritismo na Europa. A artista do espiritismo foi extraordinária e teve um papel fundamental para que o espiritismo não se perdesse e não saísse por outros eixos. E o interessante é que essa doutrina, essa filosofia, ganhou não só a Europa, mas ganhou o mundo. Com aquela frase, fora da caridade não há salvação, o espiritismo foi difundido a todos os 4 cantos de todos os continentes. Ganhou o mundo e chegou também ao Brasil. O primeiro centro espírita fundado no Brasil foi na Bahia. E daí se espalhou por todos os estados, todas as cidades, fundando seus centros espíritas. E aqui nós também tivemos grandes apóstolos. Tivemos um jovem que nasceu no Ceará, se mudou para o Rio de Janeiro, teve a oportunidade de estudar medicina e difundiu o espiritismo por onde passava. Ficou conhecido como médico dos pobres, e o seu maior feito, talvez, na sua vida, foi ter atendido e acolhido as almas. Mais do que a profissão exigia, ele não só curou os corpos, mas também curou as almas. Ele espalhou durante todo o seu legado o espiritismo vivido, praticado no dia a dia. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes. Vemos também surgir uma ebulição do espiritismo na cidade de Sacramento. O filho de seu Mujico e Dona Meca, um jovem extraordinário, que também teve a oportunidade de estudar medicina, dado o seu conhecimento, mas que recusou porque preferiu cuidar da mãe durante toda a sua vida. Formou-se como professor, mas não precisou do diploma de médico para se tornar médico. Ao longo de toda a sua vida, levou a cura muito além do corpo, mas também a cura do espírito, a tantos lares de pessoas que o procuraram. Foi um grande expoente da evangelização de espíritos, que até hoje continua sendo estudada, e que com certeza revela o espiritismo moderno e o espiritismo do futuro. A evangelização de cada um de nós para renovar os nossos miasmas interiores e regenerar as nossas falhas. E vemos, sobretudo, na cidade de Pedro Leopoldo, um jovem que nasceu muito simples, mas dotado de capacidades que o seu tempo não tinha oportunidade de entender. Que através das suas mais de 400 obras, que ele nunca aceitou receber nada em troca, difundiu o espiritismo não só no Brasil, mas por todo o mundo. Foi considerado talvez o maior dos apóstolos de Jesus após a sua passagem na Terra.
trazia como seu grande lema o amor e a humildade. Nosso querido Chico Xavier. E hoje, 2026, perante Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Kardec, tantos espíritos que consolidaram as lições de Jesus em nós, que nos disponibilizaram um acervo enorme, com mais de 500 obras ao todo, para que nós possamos estudar, dedicar a leitura e renovar em nós as nossas mazelas do passado. Hoje, após tanto tempo, nós temos mais fácil do que nunca as lições do Mestre explicadas e exemplificadas para cada um de nós. O Espiritismo continua mais forte do que nunca. Talvez João Evangelista não sabia que naquele momento em que Jesus lhe condecorou como grande emissário de ser o instrumento pelo qual o Consolador prometido ganharia voz, talvez nem ele imaginasse quanto isso cresceria e quanto isso iria disseminar por todo o mundo. E nesse momento nós temos à nossa disposição o Espiritismo. Particularmente hoje eu tenho 25 anos e conheço o Espiritismo há mais ou menos esse tempo e tenho a alegria de dizer que o Espiritismo é incrível e ele mudou muito a minha vida. Ao longo desses anos que conheço o Espiritismo, aprendi que nós nunca estamos sozinhos e que nós temos a opção e a oportunidade de escolher aqueles que estarão ao nosso lado. Que por mais que nós estejamos sozinhos na decisão de um problema, nas nossas casas, onde quer que nós estejamos, nós temos ao nosso lado centenas, milhares de espíritos, de almas, que talvez estão se dedicando à nossa evolução, à nossa instrução, à nossa melhora. Basta que nós possamos oportunizar a eles entrarem em contato conosco. Aprendi também que aqueles que nós amamos, e talvez já se foram, podem estar mais próximos do que nós imaginamos. Aprendi que não existe adeus, mas sim um até logo. Um logo nos encontraremos novamente. Aqueles que nós tanto amamos, que fizeram tanta diferença nas nossas existências, não estão tão longe, tão distantes como nós imaginamos. Aprendi que fora da caridade não há salvação, e que por menor que for o gesto de caridade que nós executemos no nosso dia a dia, por menor que sejam os recursos que nós utilizemos em favor do nosso próximo, seja o recurso material, seja o recurso da palavra, seja o recurso do tempo, seja qual for o recurso que nós utilizemos em favor do nosso próximo, quando nós estamos fazendo isso, é como se o próprio Mestre Jesus operasse dentro de nós a nossa própria transformação, a nossa própria mudança, a nossa própria calma, a nossa própria paz. Ao longo desses anos, o Espiritismo tem mudado a vida de muitas pessoas. E como o próprio Jesus nos disse, ele vem consolando almas e iluminando mentes por onde ele percorre. Hoje, nós temos a oportunidade de estudá-lo. Sobretudo, nós temos a oportunidade de vivê-lo cada dia nas nossas vidas. Porque quando nós vivenciamos o Espiritismo, nós relembramos aquele ensinamento de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que possamos não só mais estudá-lo, mas, sobretudo, colocá-lo em prática, vivenciá-lo em suas profundezas no nosso dia a dia, pois assim estaremos nos aproximando daqueles que tanto torcem por nós, que nos socorrem quando não tem ninguém ao nosso lado, que quando estamos caindo, eles não desapareceram, mas estão aos nossos lados, nos estendendo a mão e nos tracionando para frente. Que possamos, ao longo desse ano, vivenciar essa religião que tanto nos acalenta o coração e nos ilumina a alma. Essa é a reflexão da noite de hoje, uma reflexão mais sucinta, mas agradeço muito pela oportunidade novamente dos irmãos
A oportunidade de estar aqui é sempre uma alegria, uma honra, uma conquista muito grande. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Profunda. Foi muito profundo, Pedro. Nada melhor do que com Kardec para iniciarmos mais esse ano, né, meus amigos? Então, Pedro, nós te agradecemos muito por essa reflexão. Essa cronologia para a gente poder continuar os nossos estudos do nosso querido Kardec, né? Essa codificação que ele organizou, né, tão bem e que nos sustenta, como o Pedro mesmo bem disse, né? Quem somos nós, né? Sem Jesus e sem Kardec. Pedro, muito obrigada por você dispor desse tempo para estar aqui conosco, trazendo esses ensinamentos. Que Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, te ilumine cada vez mais nessa sua caminhada, meu amigo. Gratidão profunda. E que você possa, eu não vou falar no meio do ano, mas eu vou falar no começo do ano que vem, tirar um tempinho para nós. Viu, Renato? Com certeza, pode. Falo estou falando aqui para a Renata já, Pedro, não esquece. A primeira abertura é lá da Nova Era. Gratidão, viu, Pedro? Fique conosco para o nosso encerramento, tá bom? Meus amigos aí, tá vendo? Começamos aí com Kardec, com Pedro aqui conosco. Na semana que vem, nós vamos ter um amigo novo, nós não o conhecemos ainda. É o Anderson. O Anderson é lá de Barretos. E o Anderson vai falar sobre buscar e achareis. Quem procura, acha, né? Então, o Anderson vai falar para nós lá do Evangelho, buscai e achareis. E fica aí o convite. E na terceira semana, nada, aí já vamos estar em fevereiro, né? E a primeira semana é a nossa amiga Valdete. A Valdete, como eu dei um spoiler no finalzinho do ano passado, na nossa última reunião, a Valdete vai fazer um estudo para nós. Cada um já vai pegar aí o seu livro dos Espíritos. Assim, livro dos Espíritos, nada, é Céu e Inferno. É, né, Keila? Me ajuda aí, é Céu e Inferno. Segunda parte. Ela vai fazer para nós, que é sobre a desencarnação. Ela vai fazer uma introdução na primeira semana de fevereiro e depois ela vai continuar o estudo dos casos que tem ali dos diversos espíritos, tá bom? Aí depois eu passo a nossa rotina, a nossa planilha, né, dos nossos estudos. Então, fica aqui, então, o convite para estarmos aqui a semana que vem com o nosso amigo Anderson. Tá bom, meus amigos? E agora, nós vamos convidar o seu Adalto para a nossa... Antes, né, seu Adalto, vou fazer uma sensibilização para o senhor fazer a nossa oração final, né, seu Adalto? Então, vamos lá, meus amigos. Vamos agradecer muito a Deus pela oportunidade do dom da vida, a Jesus, nosso mestre maior, aos nossos bons amigos espirituais, em especial estamos pedindo pelo mentor da nossa casa presencial, que é o senhor José Marques Garcia, que eles possam, juntamente com os nossos amigos anônimos, os nossos espíritos familiares, que também vêm estar conosco no nosso Evangelho, amparar e iluminar o nosso lar, trazendo os fluidos benéficos que estão no universo para fluidificar as nossas águas. Que nós também possamos receber o passe à distância, e sabemos que essa energia também ocorre nesse momento. Nós paramos e sintonizamos, pedimos
nós recebemos. Então, que todos que estão aqui conosco, nesse momento, né, e os que nos assistirão posteriormente, que possam também vibrar para receber essas energias, esses fluidos benéficos, que tanto nos fortalece na nossa caminhada. E que essas energias refazedoras possa também ir até os nossos irmãos, né, os nossos familiares que estão mais distantes, os que estão desencarnados, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nos hospitais, nas casas de idosos e orfanatos, Senhor. Abençoe a todos. E assim, Senhor, nós só temos que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de iniciarmos mais um ano. Gratidão infinita, Senhor. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, Pedro, por estar aqui conosco. E todos que estão aqui com a janelinha fechada e aberta, né? Que todos recebam um beijo no coração e que na próxima semana nós possamos estarmos aqui juntos. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.